Shalom, preciosa princesa do Senhor, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Que Deus te prospere em tudo que você fizer e que seja para a honra e glória do Senhor, amém? Estamos aqui no devocional, capítulo 13 do livro de 2 Samuel, e esse capítulo me deixa muito triste, mas faz parte das consequências do que Davi fez. Lembra de Davi do capítulo 11? Pois é, o capítulo 13 até o 20 a gente vai ver muitas consequências do que Davi fez. E ele me deixa muito entristecida porque eu passei pelo que Tamar passou. E é terrível. E a gente vai ver já isso, mas antes eu quero te convidar pra gente dar aquele bom dia pro Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, amado, querido, precioso, bondoso, lindo, cheiroso Espírito Santo. Nós chamamos, querido amigo Espírito Santo, tu és o nosso melhor amigo. Te pedimos, senta aqui do nosso lado. Nos ensina hoje a tua palavra, Senhor, que não seja eu para falar, mas que possamos ler a Bíblia, a tua palavra, e ter compreensão, ter entendimento, Senhor. Nós não queremos nossas próprias opiniões, nós queremos a tua, Senhor. Queremos clareza da tua mensagem. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece em fé, nos enche de sabedoria em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Não tinha problema se Aminon se apaixonasse por Tamar se ela não fosse sua irmã, porque ela era sua irmã, ela era filha de Davi e ele também era filho de Davi. E nessa época já estava aqui como incesto, né? Porque durante muito tempo os homens tinham que casar com as pessoas da própria família, então eram com primas, irmãs. E a gente vê isso lá no início da Bíblia, porque eles precisavam se multiplicar. Mas já teve uma época, inclusive Moisés colocou como lei, que já não podia mais, né, se casar com pessoas da própria família, porque isso caracterizava como incesto. E foi isso que aconteceu aqui com Aminon. Vamos seguir aqui, versículo 2. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia. Ele era filho de Satanás, isso sim. Vamos lá. Irmão de Davi. Misericórdia. Perdão, Senhor. Versículo 4. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Aminon lhe disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Bom, primos, né? Primos, e um filho com essas mensagens aqui vieram direto do inferno, né? Porque ele tá armando aqui para Aminon ter uma estratégia para pegar Tamar. E você sabe que ainda hoje tem essas brincadeiras de primos e irmãs, de brincar de médico, de pegar em partes íntimas, né? E ali na infância a inocência ser roubada. Ainda hoje existe muito isso, primos e primas, irmãos e irmãs, e isso com certeza não nasceu no coração de Deus. Isso com certeza é uma das estratégias do inimigo para tirar a inocência da mente das crianças, do corpo das crianças, começar a ver as coisas de outra forma, né? Já com intento sexual. Isso é um grande problema. Mas vamos ver aqui. Eles não eram bem criancinhas não, viu? Aminon não era criança, eu imagino aqui que eles eram jovenzinhos, mas isso normalmente nasce na infância, dentro das próprias casas, e a gente precisa prestar atenção nisso e alertar e cuidar dos nossos filhos, da nossa família, cuidar, zelar, sabe, fazer guerra espiritual dentro de casa, ungir a casa, sabe, decretar mesmo no reino espiritual a falência desses espíritos malignos que queiram roubar a inocência de nossos filhos. Amém? Então, vamos lá. O primo deu uma estratégia demoníaca para o outro primo para pegar a irmã, né? Vamos lá. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui
mesmo e me servisse. Você sabe que eles moravam no palácio e era muito grande, né? Então, tipo, a concubina de Davi, Betseba, morava, tipo, numa parte do palácio, a outra em outra, e sabe, Abigail em outra, e cada uma morava numa parte. Mas eles conviviam, tipo, numa vila, um palácio que era uma grande cidade, né? E eles conviviam dessa forma. Então, Aminon estava doente de verdade, de amor, de paixão, né? Tava ali, seu corpo físico respondeu às suas emoções, e agora ele fingiu só para chamar a atenção do rei, né? E para o rei decretar. Então essa foi uma ideia, uma estratégia do primo, e ele aceitou, e o rei... Vamos lá, Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Olha para isso. Eu imagino que Davi tinha muitos servos e servas, né? Ele era rei, estava num palácio, mas teve que rolar isso aqui. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ai, que safadeza do cão. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faça uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Que tristeza, né? E a gente vê aqui o que Natan tinha falado para Davi, que a espada não se apartaria da casa dele, né? A espada fala de morte, de violência e muitas coisas. Esse aqui é o primeiro sinal. O primeiro sinal, na verdade, a gente viu, o filho dele com Betseba morreu, né? E aqui a gente está vendo a filha dele sendo violentada pelo próprio filho dele. E tem coisas piores que vão acontecer também. Quer dizer, isso aqui já é muito, muito, muito terrível. E vai ter consequência tanto para Aminon quanto para Tamar, tadinha. Bom, hoje em dia, o que nós faríamos, né? Diríamos para Tamar aí fazer registro, ocorrência, Aminon fosse preso, sabe? Fosse julgado, culpado, que pagasse pelo que ele fez. A gente sabe que aqui nessa época não tinha isso e que também isso fazia parte das consequências do pecado de Davi. Você vê que quando a gente comete pecado, não é só a gente que paga, não. A família inteira. Tudo que está ali debaixo das nossas asas ali está prestes a ruir. E é isso que aconteceu com a família de Davi aqui. Muitas coisas terríveis aconteceram. Então, quando eu e você pecamos, a gente está fazendo com que a nossa geração, receba essas consequências. E aqui os filhos de Davi receberam, e ele também, né? Versículo 15. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Imagine, ele fez o que fez e depois ele teve aversão, nojo, raiva e não queria mais ver Tamar de jeito nenhum. Aí você vê que é algo totalmente espiritual, né? Ele, porém, não quis ouvi-la. Cadê? Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Imagine, né? O coração dela, né? A mente dela como estava, tudo porque assim, uma mulher que não era virgem nessa época, misericórdia. E... oh, meu Deus. Tamar. E tem muitas Tamaras hoje. Versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Aminon lhe fez algo mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Bom, a gente vê aqui que Absalão
Muitas coisas vão acontecer lá na frente com ele, né? O que ele faz com Aminon, o que ele faz com o rei depois, né? E aonde surgiu tanto ódio, tanta coisa no coração dele. Então a gente vê aqui que já tem um inferno instalado no palácio de Davi, que tantas coisas estão acontecendo. O rei ficou indignado, mas fez alguma coisa? Vamos ver, né? Porque para mim a omissão também é um problema. E muitas crianças sofrem de omissão dos pais também. Sabe, mães que fingem que não vê, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que desconfiam do relato e coitada das crianças que sofrem por isso. E das mulheres, né? Muitas mulheres sofreram assim também. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Os tosquiadores quer dizer que naquela época que eles tiram a lã das ovelhas, né? E é uma festa, porque existe uma época para isso, então todo mundo trabalha em prol disso e faz festa mesmo. E Absalão aqui, ele convidou todos os filhos do rei, só que ele já estava 2 anos ali com o coração, com raiva, com ódio, maquinando mal contra seu irmão Aminon. Então isso não vai dar bom, né? Já tá vendo aqui, ó, Absalão mata Aminon, né? Cadê? Versículo 24. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. E respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. E embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. E o rei perguntou por que ele iria com você. Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Minha gente, essa palavra que Deus usou tantas vezes aqui para nos dar resiliência, Aminon está usando para encorajar seus servos a matar o irmão dele, o filho do rei, né? Versículo 29. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Neste meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina. E disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. E acabando de falar, os filhos do rei chegaram, choraram em alta voz, também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesu, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. E depois que Absalão fugiu para Gesu e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Então a gente viu aqui que o capítulo 13 é uma das consequências do que o rei Davi fez, porque o que ele fez, o filho dele também fez, bem parecido, né? Mas fez contra sua irmã e pagou um alto preço, né? O preço da própria vida dele.